Só os guerreiros presentes hoje então, hein? Cadê? Aula de física nessa chuva na segunda-feira à noite. Tá aqui, meu querido? Já estou muito feliz. Gravitação universal é a parte da física que tenta entender o movimento dos corpos celestes. Muitos, antes de Cristo inclusive, já tinham ideias revolucionárias, mas que não foram bem aceitas. Um cara que escreveu um livro e iluminou o mundo com a ideia dele foi Cláudio Ptolomeu, que de certa forma documentou o geocentrismo. Isso mostra que ele realmente acreditava que a Terra era o centro do universo. Imaginem, a ideia de que as outras estrelas poderiam ser sóis, ela remonta a Giordano Bruno, 1400 e pouco. Ele falou que tinha tido um sonho e tinha ido até as estrelas e percebeu que as estrelas eram estrelas, porque as estrelas eram sóis. A galera chamou ele de louco. Ele chegou a ficar preso durante vários anos só por sugerir esta ideia tão absurda. Depois, com os primeiros telescópios, feitos com um pedaço de couro e dois pedaços de vidro polido, o homem realmente começou a desconfiar que as estrelas distantes eram de fato sóis. Ptolomeu escreveu o Almagesto no século I depois de Cristo. Previa eclipse e tudo mais, pequenos erros. Então, era um cara muito ninja, muito respeitado. Mais de 1400 anos se passaram para Nicolau Copérnico conseguir convencer uma parte da comunidade científica, era muito restrita na época, que talvez o heliocentrismo respondesse algumas perguntas que com o geocentrismo era difícil de responder. Mas não se esqueçam, meus amigos, se te perguntarem quem é que orbita em torno de quem, é o Sol que orbita a Terra ou é a Terra que orbita o Sol? Depende do referencial. Porque é muito comum em determinado momento a gente se convencer que a professora de geografia estava certa e que o Sol é o centro mesmo. Então cuidado com isso. Na física, se te perguntarem quem orbita quem, responda, depende do referencial. Ambos os referenciais podem ser adotados. Só que adotar o Sol como referencial deixa tudo muito mais fácil. Por isso que o referencial que a gente geralmente adota é o Sol. Porém, ainda tinham dúvidas que não estavam bem explicadas. Um sujeito chamado Tycho Brahe faz observação de mais de uma década do Sol, do céu, marcando a posição das estrelas, com grande precisão. Antes não tinham nenhuma precisão. Esse cara colocou precisão na astronomia. E aí, um sujeito que era, na verdade, empregado dele, chamado Kepler, Johannes Kepler, usando os dados do Tycho Brahe, conseguiu as 3 leis que até hoje são usadas para entender o movimento dos corpos celestes. Leis de Kepler, vamos fazer um resumão dela para poder avançar. Primeira lei de Kepler. Primeira, lei das órbitas. Essa lei diz que os planetas orbitam o Sol descrevendo uma trajetória elíptica na qual o Sol ocupa um dos focos. Segunda lei de Kepler, chamada também de lei das áreas. Lei das áreas porque ela diz que o segmento de reta que liga o Sol ao planeta varre áreas iguais em tempos iguais. Conclusão da segunda lei de Kepler, que é o mais importante: quanto mais próximo o planeta está do Sol, maior a sua velocidade. Quanto mais afastado, menor a sua velocidade. Como a órbita de um planeta em torno do Sol vai ter o periélio, que é o ponto mais próximo do Sol, e o afélio, que é o ponto mais afastado, no periélio a velocidade é máxima. Periélio, perto do hélio. Velocidade máxima. Afélio, afastado do hélio. Afélio, velocidade mínima. No caso da Terra, do nosso planetinha, ele vai de 100 mil km por hora, um pouco mais, a 90 e poucos mil km por hora. Como é que a gente não sente essa mudança de 10 mil km por hora na velocidade do nosso próprio planeta? Por que no carro ele vai de 0 a 100 e eu já
colo no banco e o planeta sofre uma variação de 90.000 para 100.000 km por hora e eu não, ai meu Deus, agora vamos segurar que a Terra está fazendo a curva. Por que essa sensação, por que eu não tenho essa sensação de variação de velocidade? Por que eu tenho a sensação de que a Terra está parada? Interessante isso, né? Uma questão bacana. Quanto tempo demorou para a Terra ir de 90.000 km por hora para 100.000 km por hora? Quanto tempo demora para a Terra ir do afélio ao periélio? Meio ano, né? Se ela demora 1 ano para dar a volta toda, demora meio ano. Ah, é por isso. Agora a Terra está acelerada. Só que essa aceleração ela é tão diminuta que a gente não consegue perceber. A todo momento ela está acelerando e demora meio ano. Imagina meio ano contado em segundos, certo? Então é por isso que a aceleração dela é muito, muito pequena comparada com essa aceleração que a gente sente quando a força-peso atua na gente, né? Que é uma força que a gente tem como referência na nossa vida. Né? Beleza. Lei das áreas. Quanto mais distante, mais lento. Quanto mais próximo, mais rápido. Por que, Kepler? Não sei. Só sei que é assim. Mas como assim, Kepler? Por que isso acontece? Não sei. Eu acho que é alguma coisa no Sol que causa isso. Não sei o que é. Observe que o Kepler não estava conseguindo explicar a dinâmica do processo. Ele só estava conseguindo descrever os movimentos dos corpos celestes. Então, até agora só tem cinemática nessas leis. Terceira lei de Kepler, chamada de lei dos períodos. É aquela que diz que o quadrado do período que o tempo demora para completar a volta dele em torno do Sol, dividido pelo raio médio ao cubo, ou seja, a distância dele até o Sol média, porque tem uma distância mínima, né? O raio mínimo, quando o planeta está no periélio, e tem o raio máximo, quando o planeta está no afélio. O raio médio é tu somar esses dois raios, o raio mínimo e o raio máximo, e dividir por 2. Kepler percebeu que pegando o tempo que demora o planeta completar a volta dele, elevado ao quadrado, e dividido pela distância do planeta até o Sol, elevado ao cubo, dava um valor constante para qualquer planeta. É como se ele tivesse descoberto a matemática que Deus criou para engendrar o sistema solar. Tanto que em alguns livros dele ele sugere isso mesmo, que Deus é matemática. Agora te imagina um sujeito que nasce logo depois da era Kepler e um cara que tem uma curiosidade infinita, com uma inteligência acima da média, que começa a ler tudo de importante que escreveram antes dele, tudo de filosofia, tudo de geografia, tudo de biologia, tudo de física e matemática antes dele. Ele leu Almagesto, ele leu as teorias copernicanas, ele leu os tratados e os livros de Kepler. Cara, esse sujeito ele começa a ter então uma cultura, uma bagagem que permite ele enxergar coisas que ninguém tinha enxergado. E outra, Newton estava começando a se convencer que as regras que regiam o movimento dos corpos terrenos não eram diferentes das regras que regiam o movimento dos corpos celestes. E foi aí que ele começou a desenvolver as leis de Newton. Foi a partir, na verdade, da observação de tudo que tinha sido produzido anteriormente, que Newton começou a escrever as leis de Newton. Vamos fazer uma revisão breve aqui. Leis de Newton. Primeira lei de Newton, também chamada de lei da inércia. O que ela diz mesmo? Que se a força resultante for zero, ou o corpo está em repouso, ou ele está em movimento. Tu vê, ele começou a desconfiar que essa regra valeria para a Lua também. Antes do Newton, ninguém jamais imaginou que a primeira lei de Newton também se aplicava à Lua. Porque Newton escreveu as leis de Newton para explicar o movimento dos corpos terrenos. Mas Newton desconfiava, a Lua também deve ter inércia. Se quando eu jogo uma pedra ela tende a continuar em linha reta, ela não faz uma curva para a direita, por que a Lua fica orbitando a Terra? Tem que ter uma explicação para isso. A Lua não pode fazer uma curva em volta da Terra a troco de nada. Então tu vê, ele começou a usar as leis que ele tinha escrito para os corpos terrenos, ele começou a questionar. E se essas leis funcionarem nos corpos celestes? Porque até então, as leis que regem o movimento dos céus é diferente das leis que regem o movimento da Terra. Outra, se um corpo está em MRU, a força resultante tem que ser. E se um corpo está em repouso também. Terceira lei de Newton, para toda
Isso, por isso que chama a lei da ação e reação. Para toda força deve existir uma outra força de mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos. Então ação e reação se anulam. Verdadeiro ou falso? Ação e reação tem mesmo módulo. Por que não anula? Mesmo módulo. Mesma direção. Mesma direção. Sentidos opostos. Sentidos opostos. O leigo lê isso e na hora ele concorda que ação e reação se anulam. Porque se eu aplicar 10 newtons na horizontal para a direita no corpo e ao mesmo tempo aplicar uma outra força de 10 newtons horizontal para a esquerda, claro que a resultante se anularam. Mas nesse caso, jamais se anulam. Jamais se anulam, pois atuam em corpos distintos, diferentes. Como é que uma força que atua no corpo A vai anular uma força que atua num corpo B? Não tem como a força que atua no corpo A anular uma força que atua no corpo B, a menos que eu une esses dois corpos, né, um contra o outro. Para completar essa super revisão, não custa avisar que tem a mesmo módulo, já estava lá, tem a mesma natureza. Demorei tanto a entender o que significava essa frase nos livros. Se uma ação é gravitacional, a reação, se a ação é contato, a reação tem que ser de contato também. Uma força eletromagnética nunca vai gerar uma reação gravitacional. Elas têm a mesma natureza. Legal. Newton começou a desconfiar que essas leis também serviam para a Lua, para o Sol, para os planetas que orbitavam o Sol ou vice-versa. E mais, Newton começou a desconfiar que a própria segunda lei de Newton, chamada de princípio fundamental da dinâmica, ele também achou que essa lei que ele testou em corpos terrenos, em sistema de blocos que ele mesmo construiu, ele achou que essa lei também seria válida para objetos que estão orbitando a Terra. A aceleração é diretamente proporcional à força resultante e inversamente proporcional à massa. Quando Newton estudou mais a fundo as leis de Kepler, ele matou a charada. E muitas pessoas até hoje têm dificuldade de acreditar no poder da conclusão que podemos tirar da análise que o Newton fez do sistema solar. Newton falou o seguinte: se as leis de Kepler estão certas, na época ainda havia certa desconfiança porque os dados não eram tão precisos, hoje nós estamos mais seguros do que nunca de que as leis de Kepler funcionam muito bem. Newton disse: para que as leis de Kepler estejam certas, só tem uma explicação possível. Além de as leis que eu já defini anteriormente funcionarem para os corpos celestes, tem que ter uma outra regra que deve ser obedecida para que o sistema solar seja do jeito que Kepler diz que é. Para que um planeta que está distante do Sol, ao definir a sua trajetória elíptica, se aproximando do Sol, para o vetor velocidade desse planeta aumentar, a única explicação é que a velocidade, para a velocidade estar aumentando, é que existe uma força atuando neste corpo. Porque a minha segunda lei de Newton deixa claro isso. Para que exista a aceleração, deve existir força. E o Newton matou a charada onde é que vinha essa força. A força que fazia o planeta orbitar o Sol é do mesmo tipo da força que te mantém com a bunda grudada na cadeira agora. Se as pedras, se os objetos, se os corpos, se os nossos corpos estão sendo atraídos pela Terra, a Lua, que é feita de um material tal qual nossos corpos, vai ser atraída do mesmo jeito. Então tu vê, ele concluiu que tinha que ter uma força agindo na direção do Sol. A todo momento tinha que ter uma força agindo na direção do Sol. Assim ele conseguia explicar como é que o corpo vinha acelerando, cada vez mais rápido, cada
cada vez mais rápido e passava pelo periélio com a sua maior velocidade. Em compensação, quando o corpo estava se afastando do Sol, com uma velocidade maior, quando ele estava mais distante, a velocidade diminuía. Por que a velocidade estava diminuindo? Porque massa atrai massa. O Sol está atraindo o planeta. O Sol está o tempo todo atraindo o planeta. Portanto, essa força aqui deve ser um pouquinho menor agora, né? Essa força era maior, nós já vamos entender o porquê. Então, tu vê, foi estudando as leis de Kepler que Newton concluiu que massa atrai massa. Todos os corpos atraem todos os corpos. E ele foi mais, ele foi além. Ele pegou a terceira e a segunda lei de Kepler, usou uma matemática que ele próprio desenvolveu lá e conseguiu achar a fórmula matemática que permite calcular essa força de atração. Newton disse: a atração entre a massa de dois corpos é diretamente proporcional ao produto das massas desses corpos e é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Porém, Newton falava, essa força depende também de uma constante que eu não sei quanto é, só sei que é um número muito pequeno, mas eu não sei quanto vale esta constante que está na lei. Ele chamou essa constante de constante gravitacional universal. Constante gravitacional universal. Universal. Universal sugere que ela tem o mesmo valor em qualquer lugar. Não importa em que planeta tu está ou em que galáxia. Hoje nós sabemos o valor da constante gravitacional universal. 6,67 vezes 10 na menos 11. Galera, o fato de estar vezes 10 na menos 11 mostra que esse número é grande ou pequeno? Muito pequeno. É 0,000. Vou até colocar aqui. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Newton, metro quadrado, quilograma quadrado. Cara, o G é um número muito pequeno. O vestibular adora tentar perguntar, confundir o aluno e dizer que o G é a aceleração da gravidade. Pelo amor de Deus, o G não tem nada a ver com a aceleração da gravidade. Ele é a constante gravitacional universal. E isso explica por que tu não está se sentindo atraído pelo teu colega do lado. Isso explica porque quando tu foi entrar no cursinho, tu não sentiu o prédio te atraindo. Mas dá para calcular a força de atração entre qualquer um de nós agora com essa fórmula. Vamos fazer uma situação bem absurda. Vamos calcular a força de atração entre uma pessoa e um prédio. Vamos pegar um prédio aí, sei lá, né, cara, um prédiozinho, pequenininho. Um prédiozinho que é 3 andares, né? Não muito grande, nosso prédio aqui. Quantas toneladas será que a gente pode pensar nesse prédio? É um chute absurdo. Vamos botar foda-se, vamos crescer, vamos botar um prédio grande, vamos botar um Empire State Building, pode ser o prédio que tu quiser. Então eu vou pensar assim, um prédio, dependendo do tamanho dele, ele vai ter o peso do navio cargueiro. Os navios cargueiros mais pesados chegam a pesar 100 mil toneladas. Então eu vou botar um prédio de 50 mil toneladas. 50 mil toneladas é 50 milhões de quilos, tudo bem para vocês? E vamos pegar uma pessoa que passou dos limites. Uma pessoa que se perdeu na alimentação e atingiu os seus 200 é demais, né? Não, o cara tem 2 metros de altura, tem só 100 quilos, é magrinho, né? Pronto, 100. E a que distância essa pessoa está do centro do prédio? O ideal é que o prédio fosse bem firme e compacto, para eu estar bem próximo do seu centro, né? Mas, poxa, o prédio ele tem que ser minimamente grande, então eu vou estar um pouco afastado do centro do prédio, mesmo que eu esteja encostado numa parede dele. Mas vamos dizer então que eu estou a uns 20 metros do prédio. 20 ao quadrado. Vamos fazer essa conta só para ter uma noção? 10 na menos 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 zerinhos. É 10 na 9. Concorda comigo? Ah, isso aqui eu vou dizer que é aproximadamente 6. Tá ótimo. 5 vezes 6, 30. 10 na menos 11 com 10 na 9. 10 na menos 2. 20 vezes 20. 400 cortou. 4 terços é 0,75. Então deu
0,075 vezes 10 dá menos 2. Ah, agora dá para entender por que eu às vezes nem acredito que os corpos se atraem. Porque eu e um prédio gigantesco, próximos um do outro, a força seria de 0,00075 newtons. Se tu peida, a força do peido para frente é maior. Não, mas te juro, se tu peida, o gás vai para lá, a tua bunda é empurrada no sentido oposto. É maior do que isso. Mas eu juro para vocês, cada um de vocês estão se atraindo agora. Eu e a caneta estamos nos atraindo. Cada maldita molécula da sala está atraindo todas as outras. Só que tu não percebe essa força porque o teu planeta que está embaixo de ti está te atraindo. Com essa força que a gente chama de peso. O que eu preciso que tu saiba? Numa situação mais bizarra, o vestibular pode te pedir para fazer essa conta que eu fiz, tá? O vestibular às vezes pede. Mas ele vai te dar o G, ele vai te dar os dados, tu só tem que ter matemática básica e carinho para fazer a conta. Mas o vestibular pergunta assim, ó, o que acontece com a força gravitacional se eu dobro a massa do corpo? Dobra. E se eu triplico a massa do corpo? Triplica. E se eu dobro uma e triplico a outra? Vezes 6, né? Porque não tem mais ali, é vezes, né? Por isso que a gente diz que a atração gravitacional é diretamente proporcional ao produto das massas. Agora, muito cuidado. O que acontece quando eu dobro a distância? Diminui 4 vezes. Quando eu triplico a distância, diminui 9 vezes. É por isso que a gente diz que a atração gravitacional é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Show! Se tu tem essa noção, tu já está muito bem encaminhado para resolver questões que envolvem a lei de atração das massas de Newton. Lei de atração das massas do nosso gênio Newton. Então, para encerrar essa parte de gravitação universal, tem uma outra coisa para comentar a vocês. Te mostrei, eu acho, muito rapidamente, né, em outras aulas, a ideia de força centrípeta, né? Vamos pensar no planeta Terra, com uma massa M-zona, e um satélitezinho orbitando a Terra com uma massa M-zinho. Quando um satélite orbita a Terra, ele praticamente está em movimento circular, e então ele tem uma velocidade constante. Se a velocidade é constante, a força que faz ele fazer a curva é perpendicular à velocidade, e é dita força centrípeta. Essa força centrípeta, em outra aula eu mostrei para vocês que a relação matemática para ela é mv² sobre r. Antes de Newton, nós não sabíamos de onde vinha essa força que fazia a Lua orbitar a Terra, ou que fazia a Terra orbitar o Sol. Com os estudos de Newton, nós descobrimos a origem dessa força. Portanto, a partir de hoje, nós podemos, quando um objeto estiver orbitando outro, igualar a força centrípeta com a força gravitacional. E como força centrípeta é mv² sobre r, e força gravitacional é g, m1, que eu vou chamar de mzinho, vezes m2, que eu vou chamar de mzão, dividido por a distância do centro da Terra até o satélite é o próprio raio da trajetória, concorda comigo? R². Corta a massa do satélite de um lado e do outro, corta o R com A², e eu descubro que a velocidade orbital de um satélite em torno da Terra depende apenas dessas grandezas. Do que depende a velocidade orbital? Depende da massa do satélite? Não, a massa do satélite foi embora. É por isso que o astronauta dentro da nave parece estar flutuando. Ele não está flutuando porra nenhuma, ele está caindo em torno da Terra. Estar orbitando a Terra é estar em queda livre. Se tu for pensar, é bem fácil entender o que é orbitar. Ó. Quando eu jogo um objeto para frente com baixa velocidade, ele faz uma curva fechada. Quando eu aumento a velocidade, ele faz uma curva com um raio um pouco maior. Tudo bem para vocês? Se eu boto uma velocidade bem legal, tu pode ter até a sensação de estar quase reto. Mas tu percebeu, né, que deu uma caidinha antes de bater na parede, né? Imagina que eu jogo uma velocidade tão grande no objeto que o raio de curvatura que ele vai fazer se iguala ao raio da Terra. Quando ele começa a cair, a Terra já não está mais ali, né?
isso que é orbitar. Orbitar um planeta é cair para sempre ao redor dele. E como a nave e o astronauta estão caindo com a mesma velocidade, já que a massa do astronauta e da nave não interferem, o astronauta sente-se flutuando dentro da nave, que na verdade é mentira, porque ele está caindo ao redor da Terra. Só que como a nave cai junto com ele, ele tem a sensação de flutuar. É a única maneira que a gente tem de fazer isso na Terra. Quando a gente quer dar a sensação chamada de imponderabilidade. Imponderabilidade. Se te perguntarem por que o astronauta flutua na nave, eles vão querer te dizer que é porque a aceleração da gravidade é baixa. É mentira. Lá na nave, sabe qual é a aceleração da gravidade? 8 e cacetada. 8 metros por segundo ao quadrado. Aqui na Terra é 10 metros por segundo ao quadrado. A diferença é mínima. Outra, não se esqueçam, hein? O teu planeta tem 6.500 quilômetros de diâmetro. Os satélites, às vezes, estão a 0,2 quilômetros de distância. O satélite está encostado na Terra. Como é que um satélite que se afasta um pouquinho da Terra, a gravidade sumiu? Não pode. O cara nem dobrou a distância até o centro da Terra. Como é que a força vai ficar tão pequena que o cara começa a flutuar no meio do espaço? Cuidado, hein? Para eu flutuar no meio do espaço, eu teria que estar muito longe do sistema solar. O que faz o astronauta flutuar dentro da nave que orbita a Terra é o fato de astronauta e nave terem a mesma, que só depende da massa do planeta que está sendo orbitado e da distância até o centro do planeta. Ah, professor, também depende da constante. Não, não depende porque é um valor constante. Só depende da massa do planeta e do raio da órbita. É disso que depende a velocidade orbital. Talvez fosse um pouco além do esperado para a nossa aula, mas deixa eu comentar só o que é a velocidade de escape. Velocidade de escape é a velocidade que o cara tem que ter para, em vez de orbitar o planeta, escapar. Justíssimo. A velocidade de escape é idêntica à velocidade orbital, só que tem um 2 ali dentro. Ó. Eu posso afirmar então que a velocidade de escape é o dobro da velocidade orbital? Não, né? Porque ela foi multiplicada pela raiz de 2, né? É 41% maior. Se a velocidade orbital for aumentada em 41%, o satélite acaba escapando da Terra. Certo? Show de bola. Incrível, né, cara? A gente tem a capacidade hoje de lançar um satélite com a velocidade perfeita. Ah, detalhe, hein? Um satélite para orbitar a Terra e ter funções como, por exemplo, o satélite da Sky. Para quem tem TV via satélite, né? GVT, essas TV que tem anteninha apontando para o céu, pequenininha na tua casa. Que porcaria é essa? Por que essa antena está apontando para o céu? Tem que ter alguma coisa no céu, né? É um satélite muito especial, chamado geoestacionário. Imaginem que o eixo de rotação da Terra é esse aqui, norte e sul. Aqui está o equador terrestre. Um satélite geoestacionário, Satélite geoestacionário, ele fica estacionado em cima da Terra, tá vendo? Como que isso é possível? Ele orbita a Terra no Equador e orbita com uma velocidade angular igual à velocidade de rotação da Terra. Assim o satélite vai estar sempre sobre o mesmo ponto. O cara que mora no Equador vai, pô, aquela luz lá, nunca tinha aquela luz, agora tem uma luz lá. Aí na outra noite ele olha, pô, essa luz, nunca teve essa luz, agora tem uma luz assim na minha casa. Será que nasceu uma estrela? E aí no outro dia, porra, até essa merda dessa luz em cima da minha casa. É um satélite, cara, o homem que botou lá. E tem luz mesmo. Não é nave alienígena, professor, não, é um satélite. Certo? Satélite geoestacionário porque ele aparenta estar parado em relação ao ponto da Terra. Por que ele é de suma importância? Para telecomunicações, né? Se eu quiser conectar o mundo, por exemplo, eu posso colocar uma antena aqui desse lado do mundo, emitir sinal para o satélite e esse satélite reemitir para uma outra antena em outro lugar do mundo, né? Certo? Então, sem os satélites, essa comunicação global seria impossível. Muito bem. Satélite geoestacionário. Pô, peraí, o satélite está descrevendo o movimento circular, né? Então, toda aquela teoria de movimento circular uniforme, por exemplo, velocidade 2πr sobre o período. Para que um
satélite seja geoestacionário, qual é o período dele? 24 horas, né? Beleza? Tudo bem? Sem problema, sem problema. O importante é a participação. Show! Último comentáriozinho, agora eu juro que eu vou parar. Uma outra coisa muito importante de a gente conseguir finalizar aqui na gravitação universal é entender o seguinte. Até tu aprender a lei de atração das massas, como é que se calcula peso? Como é que se calcula o peso de um objeto na Terra? Pô, peso é m vezes g. Isso, na verdade, é a própria segunda lei de Newton, né? Certo? Solta um objeto em queda livre. Qual é a força que atua nele? O peso. Com que aceleração que ele cai? A da gravidade. Então dá para calcular que força que a Terra puxa o cara, né? É a aplicação direta da segunda lei de Newton, a forma do peso. Só que hoje nós descobrimos a verdade. Hoje nós descobrimos que quando um planeta de massa mzão atrai um corpo de massa mzinho, essa força, que é chamada de força-peso, ela tem uma fórmula muito mais complexa que essa. Concorda comigo? Se as duas são verdadeiras e são, tu deves concordar comigo que o peso é uma força gravitacional. Então m vezes g é igual a gzão, mzinho, mzão, d ao quadrado, onde d é a distância do centro do planeta até a massa que está sendo atraída. O que eu posso fazer? Corta a massa. E aí eu te pergunto, do que depende a aceleração da gravidade em um planeta, na superfície de um planeta? Se fosse na superfície eu poderia trocar a distância por r, né? Do que depende a aceleração da gravidade na superfície de um planeta? Só da massa do planeta e do raio do planeta. Se um planeta tem o dobro da massa que outro, mas com o mesmo raio, a aceleração da gravidade é o dobro. Se um planeta tem o dobro do raio do que outro planeta, mas com a mesma massa, o que eu posso falar sobre a aceleração da gravidade desse planeta? 4 vezes menor. Show de bola. Por isso que nós sabíamos a aceleração da gravidade na Lua antes de ir até lá. Porque a gente já sabia as regras matemáticas para calcular. Nós sabemos a aceleração da gravidade de Marte muito antes de colocar a Curiosity lá para confirmar. Até porque se a aceleração da gravidade não fosse calculada por nós, a navezinha nem conseguiria ter pousado no planeta. Então, inacreditável, né? Quanto é que é a gravidade da Terra? Aonde? Em que parte? Parabéns, garoto. Lembra que a Terra ela é achatada nos polos? Como se Deus, o pizzaiolo, girasse a massa de pizza e ela fosse esticando? Vocês devem concordar comigo, então, que o raio no Equador é maior que o raio nos polos. Logo, a aceleração da gravidade na Terra não é a mesma no Equador e nos polos. Porque a Terra está achatada, quem está nos polos está mais próximo do centro da Terra. E vai ser atraído com mais força. Que viagem, hein? A aceleração da gravidade nos polos é 9,82 metros por segundo ao quadrado. Enquanto no Equador é 9,75 metros por segundo ao quadrado. Essa é uma questão famosa de vestibular. A aceleração da gravidade na Terra, na superfície terrestre, é a mesma em qualquer ponto. Mentira. Tem dois fatores que contribuem para essa diferença. Um deles eu já te expliquei, é o fato de a Terra ser achatada nos polos. Assim, com uma distância menor, né, com um raio menor, dá uma aceleração maior. Mas além disso, tem outro efeito importante. Vocês já brincaram naquele brinquedinho do parque de diversão que chama samba? É um disco que fica girando. A galera fica colada na parede, se sentindo jogada para fora do disco. A pessoa que está no disco, ela jura que tem uma força centrífuga empurrando ela para fora do disco. Quem está fora do disco e vê a brincadeira acontecendo, diz que as pessoas, por inércia, tendem a passar reto. E a parede do disco não deixa as pessoas caírem. Sempre tem um babaca que sobe, que levanta e fica em pé no brinquedo. Sempre tem um babaca, ele se acha o rei do equilíbrio. Mal sabe ele que ao fazer isso acabou a brincadeira para ele. Porque a galera que está lá na extremidade do disco, quando o disco dá 1/4 de volta, a galera sai dali e é jogada lá para aquele ponto, né? Enquanto o cara que está no centro do brinquedo faz isso, ó, uhul, que radical. Tá entendendo? O cara que está lá longe ele faz uma curva imensa.
enquanto eu estou aqui, uhul. Né? Então é muito ridículo. O cara que fica em pé no meio do disco, ele tá com a brincadeira, acabou a brincadeira pra ele. Não vale a pena comprar o brinquedo. Ou a Terra é um grande samba daquele, né? O cara que está com a bunda no eixo de rotação da Terra, tá vendo? Ele foi empalado pelo eixo de rotação da Terra. Em 24 horas ele dá uma volta radical em torno do corpo dele. Se ele ficar paradinho, né? Congelado lá no polo, tudo bem? E esse cara, esse feliz morador do Equador terrestre, ele nas mesmas 24 horas dá uma volta na Terra, né? Dá até para calcular que esse cara tem uns 1.600 km por hora em relação a esse cara. Tu concorda que assim como quem já brincou naquele samba, esse cara deveria se sentir jogado para fora da Terra por uma força de inércia? E esse é um dos outros fatores que colaboram para essa diferença. Essa diferença existe por dois motivos, porque a Terra é a... e porque a Terra gira. Beleza? Ótimo, beleza. Agora eu fui até um ponto que eu acho razoável. Acabou, né, professor? Dependendo do que concurso tu for fazer, é possível que a gente tivesse que estender um pouco mais esses estudos. Mas para a maioria dos vestibulares, tu pode ter certeza que isso é mais que o suficiente. Aula que vem eu vou liberar para perguntas, tá, pessoal? Já faz umas 2 aulas que eu só dou aula e não libero para pergunta. Aula que vem tu pode me entupir de pergunta, eu vou só fazer exercício para vocês e tirar dúvida. Certo? Vocês são guerreiros. Desculpa, meu amor, fica à vontade. Não usem drogas, usem preservativos e me perturbem com dúvidas na semana que vem, por favor.